Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre como eu reprogramaria a minha mente utilizando os ensinamentos do Dr. Joe Dispenza. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Aparentemente eu não estou com a câmera agora aqui. Se foi. Me falem se da onde vocês são, né, do Brasil e do mundo, e me falem também se o som tá bom e se a imagem está boa. Lembrando que eu estou em duas plataformas. Se uma não funcionar, corra para outra. Seja muito bem-vindo. De onde vocês estão falando? Eu estou aqui na Austrália, para ser mais exata, eu estou em Adelaide, sul da Austrália. Bom dia para mim aqui na Austrália, boa noite para vocês que estão no Brasil. Som e imagens perfeitos, então vamos seguir. Que hoje a gente tem muito conteúdo, pega papel e caneta, porque vocês sabem que eu não economizo, né? Não me economizo. Já que eu venho para cá, já que eu abro a live, eu trago muito conteúdo e nós vamos falar sobre Dr. Joe Dispenza e o conteúdo que ele traz. Me falem quem aqui é novato, quem é a primeira vez na live, quem é a primeira vez, escreve aí novato, novata. Quem já me segue há algum tempo, quem já assiste as minhas lives, escreve aí velhaca ou velhaca para eu saber. Aqui, som e imagem está boa. Elísio de Blumenau, seja bem-vindo. Goiânia, Goiás. Deixa eu ver. Aonde mais vocês estão, meu povo? Para quem não me conhece, então eu sou a Josi Vidal, eu sou criadora desses canais de conteúdo, aonde eu ensino você a redesenhar a sua vida através, né, de reprogramação mental, através de curas das feridas emocionais, das memórias de dor que você carrega. Então, através disso, a gente vai redesenhar a nossa vida, né? É isso que eu ensino aqui. Então, você vai encontrar conteúdo tanto aqui no YouTube, aqui no Instagram e também no Spotify. Então, hoje eu vim trazer o meu queridinho, né? Eu sempre falo do Dr. Joe Dispenza, sempre cito ele, afinal, todo mundo sabe quem é o Dr. Joe Dispenza? Conheço há muito tempo, mas é a primeira vez na live, então seja muito bem-vinda. Pega papel e caneta para você tomar nota como você pode reprogramar sua mente utilizando então o conhecimento do Dr. Joe Dispenza. Então, quem não sabe quem é o Dr. Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, ele é, né, então, autor de livros, ele é palestrante, ele é pesquisador e ele estuda uma coisa que é muito interessante, que é neurociência. Ele estuda não só a neurociência, mas ele faz uma conexão entre a neurociência e a meditação. E ele fala muito sobre mudança de comportamento. E ele defende, através de estudos, que é possível a gente transformar a nossa vida ao mudar os nossos padrões, os nossos pensamentos, a nossa emoção e a nossa identidade. Então, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre padrões, emoções e identidade. Tá? Então, eu já li, obviamente, mais de uma vez todos os livros do Dr. Joe Dispenza. Esse aqui que eu tenho, a versão tá em inglês, mas eu também tenho ele em português no meu Kindle. Quem não sabe o que é o Kindle é como se fosse uma prateleira digital, então eu tenho, sei lá quantos mil livros aqui dentro, eu consigo ler todos carregando apenas esse aparelhinho aqui, que é o Kindle. Então aqui no Kindle eu tenho em português,
Porque sim, eu penso em português, então para ler em português é mais fácil que ler em inglês, embora eu consiga ler, né, e falar as duas línguas, afinal eu moro aqui na Austrália já há quase 9 anos. Então, eu construí uma sequência aqui, para quem gosta de ler, escreve aí para mim, quem gosta de ler aí embaixo. Eu construí uma sequência de como você pode estudar os livros do Dr. Joe Dispenza para você aprender sobre neurociência. Então, aqui, ó. Primeiro livro é esse aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu acho que em português talvez seja Desconstruindo a Si Mesmo. Eu não sei como que tá esse livro em português, ou se é Quebrando o Hábito de Ser Você. Então, esse seria o primeiro livro. Esse livro, ele vai te explicar como o cérebro aprende e, principalmente, como você muda o que o cérebro aprende. Então, esse seria o livro número 1 para você ler. O segundo é o Deixe de Ser Você, que é onde você aprende o método para interromper os padrões e assim construir uma nova identidade. Depois vem o Você é o Placebo. Nesse livro, você consegue aprofundar nas crenças e nas expectativas da experiência humana. E, por fim, o Torne-se Sobrenatural, que você explora a integração entre a meditação, os estados mentais e a espiritualidade. Então, em nenhum momento, né, o Dr. Joe Dispenza tira essa parte da espiritualidade, está também conectado, né? Que são os 3 pilares que eu também acredito que nós somos, né? Então, a minha crença é que nós somos mente, né? Nós somos a mente se divide em mente consciente e inconsciente. Nós somos o corpo, porque o corpo, ele, através das químicas, ele faz com que a gente se movimente. Por exemplo, a gente às vezes está procrastinando porque a gente está ali esperando a dopamina que vem quando a gente fica vendo esses videozinhos curtos no Instagram. Então, isso é dopamina, isso é química, é o corpo te mandando, fica ali recebendo dopamina. E nós temos também o espírito, que o espírito você pode entender como você quiser. Pode ser alma, pode ser consciência, né? Cada autor traz de uma forma, mas muitos autores confirmam isso, né? Que nós somos esses 3 pilares, talvez cada um fale de uma forma diferente. E eu acredito muito nisso. Então, repetindo a sequência, para quem não pegou, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Deixe de Ser Você, Você é o Placebo, e, por fim, Torne-se Natural. Torne-se Sobrenatural. Então, nessa aula, eu vou trazer, lógico, como se fosse um resumo disso aqui. Mas, mais interessante do que trazer um resumo desses 4 livros, eu trouxe o como aplicar esses 4 livros. Porque existe uma grande diferença entre gosto de ler, né, leio, tem muita gente que lê muito, mas a minha pergunta para você é: você sabe aplicar o que você leu na vida real, né? Então, essa é a grande questão. Às vezes a gente lê muito, mas a gente não consegue aplicar. Então, aqui a gente vai falar, eu vou trazer como você vai aplicar. Acho que são 6 passos, 5 passos que eu preparei aqui. Todo mundo pronto? Deixa eu tomar minha aguinha. De 0 a 10, quem conseguiu ou quem consegue pegar um livro como esse, do Dr. Joe Dispenza, ler e aplicar na vida? Quem aí consegue aplicar? De 0 a 10, sendo 0 não consigo aplicar e 10 aplico muito bem os livros que eu leio na minha vida. Então, passo número 1 que eu trouxe aqui desse compilado de livros do Dr. Dispenza, ele explica que é você se tornar consciente. O que é você se tornar consciente? Vamos desbravar isso.
Quando a gente não é consciente, deixa eu explicar melhor. Você não consegue mudar aquilo que você não tem consciência. Então, a primeira parte dos livros do Dr. Dispenza, a primeira parte do ensino dele é fazer com que a gente se torne consciente. Consciente de 4 pilares. Então, primeiro, você precisa estar consciente dos seus pensamentos automáticos. Quais são os pensamentos automáticos do seu dia a dia? Por exemplo, eu não sou boa o suficiente, não tenho dinheiro, nunca dá certo para mim, não tenho tempo, nada funciona para mim. Então, a primeira coisa é a gente se tornar consciente. Consciente desses 4 pilares que eu tô falando aqui. Pensamentos automáticos. Então, põe aí no seu papel quais são os pensamentos automáticos que eu tenho no meu dia a dia. Porque muitas vezes a gente tá querendo dinheiro, a gente tá querendo prosperidade, um relacionamento, só que o diálogo interno, os pensamentos internos estão falando outra coisa. Quem consegue compartilhar aí no chat um pensamento automático que percebe que tem? Talvez o pensamento automático de que não tenho dinheiro, por exemplo. Você vê uma coisa que você quer comprar e vem aquele pensamento: não tenho dinheiro. Ou vem aquela frase, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é ruim. O que vem? Quais são os pensamentos que você repete sem perceber? Segundo pilar, quais são as emoções que você repete sem perceber? E aí nós vamos falar, né? Abre parênteses, sobre feridas emocionais. Então, feridas emocionais mais comuns que eu encontro dentro da minha mentoria é a ferida emocional da rejeição, ferida emocional do abandono. E aí eu gosto de explicar. Essas feridas geralmente nasceram lá na infância e às vezes a gente não é que a nossa mãe, minha mãe nunca me abandonou, Jô. Eu sempre tive um pai e uma mãe, né, ali presentes comigo, bons pais. Como que eu posso ter uma ferida de abandono e rejeição? Quando você adquiriu essa ferida, você era uma criança. Então, a percepção da criança, tá? Eu vou dar um exemplo. Vou contar uma história minha aqui. Minha mãe provavelmente foi a única vez que ela chegou atrasada na creche. Eu lembro que isso era creche, isso não era nem primeiro ano. Mas eu lembro que ela chegou atrasada uma vez e eu tava lá assistindo. Fiquei lá sozinha, só eu com a pessoa lá, com a dona da escola, não sei quem era. E ainda para ajudar, estava passando uma novela na época, quem é da minha época deve lembrar. Uma novela em que as crianças eram órfãs. Eu não sei o nome, não sei se era Chiquititas, eu não sei. Eu sei que a minha mãe me abandonou? Não. A minha mãe me esquecia todos os dias na escola? Não. Provavelmente foi uma emergência que ela teve, aconteceu alguma coisa? Sim. Mas eu me senti abandonada. E para ajudar, ainda estava assistindo uma novela lá, passando um negócio que as crianças eram orfanato. Gente, eu tinha pavor de ficar órfã. Então, é assim que nasce uma ferida de abandono. Ó a história que eu puxei aqui. Eu devia ter. A gente entra na escola com 5, 6 anos, né? No primeiro ano, eu devia ter o quê? Uns 4 anos. Olha a história que eu puxei. Então, a nossa ferida emocional, ela vem dessa época. Hoje eu entendo, minha mãe deve ter se atrasado. Eu tenho pavor de atrasar para buscar meus filhos na escola. Por quê? É disso. É dessa crença. Deixa eu ajeitar essa luz aqui.
Entendeu? Então, aqui, ó. Quais são as feridas emocionais que você às vezes está carregando? Então, eu tenho mentorada que às vezes tem ferida emocional de validação. Então, ela precisa se sentir validada. Então, essa é a hora de você entender aqui, ó, quais são as emoções que estão no meu dia a dia. Por exemplo, ansiedade, culpa, medo, preocupação. Essas ansiedades, elas vão criar um circuito neural que vai te deixar nesse looping de mais ansiedade. Lembra que quando eu falo de corpo, o nosso corpo, ele se vicia nessas ansiedades, nesses medos. Ele se vicia nessa química. Então, quando você quer sair disso, ele fala: não, a gente quer mais química. Ele não está entendendo que você está evoluindo, que você quer redesenhar a sua vida, que você quer reconstruir, reprogramar a sua mente. Ele está entendendo que ele quer a química, então ele vai te fazer voltar a sentir aquela ansiedade, vai te fazer voltar a sentir aquele medo. O terceiro pilar são os hábitos. Então, quais são as ações que você faz diariamente e essas ações, esses hábitos que você tem, eles te aproximam da tua vida de futuro, da tua visão de futuro, ou eles estão repetindo o seu passado? Vamos de novo. Os hábitos que você tem, eles estão alinhados com a tua visão de futuro, ou eles são hábitos que te empurram para o passado? A gente às vezes está, ai, minha mãe tem esse hábito, eu também tenho esse hábito, eu vou seguindo os hábitos da minha família. Mas espera aí, esses hábitos, eles estão me aproximando da minha visão de futuro ou eles estão me prendendo ainda mais nas crenças, nas coisas? Tá fazendo sentido? E por fim, a identidade. A identidade é aquilo que você acredita que é. Então, muitas vezes a gente não age congruente com a identidade que a gente precisa ter para viver a vida que a gente quer. Então, se você quer ser diferente, né, se você quer ter uma vida diferente, você precisa trabalhar uma identidade diferente. Como que é a identidade que você quer? Então, a ideia aqui é muito simples. A gente não consegue mudar aquilo que a gente não tem consciência. Então, o primeiro passo é você se tornar consciente. E aqui eu vou dar um exemplo que eu uso bastante quando eu faço minhas leituras de cartas, que é o seguinte. Tem uma carta que é a carta do carro, né? A carta do carro, eu sempre trago um exemplo do GPS quando sai essa carta. O GPS faz duas perguntas extremamente importantes que a gente geralmente a gente não usa no nosso dia a dia, que é o seguinte: aonde você quer chegar? Então tem que estar muito claro para você aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar é a tua visão de futuro. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa colocar no teu papel, no teu caderno. Aonde você quer chegar. Isso precisa estar escrito, tá, gente? Escreva aonde você quer chegar. Visão de futuro. E a outra pergunta que o GPS sempre faz é aonde você está. Aonde você está é exatamente esses 4 elementos que eu passei aqui para vocês. Então, aonde eu tô, eu preciso ter essa consciência. Se eu não sei onde eu tô, como que eu vou saber? Como que o GPS vai criar o caminho para eu chegar lá? Vou dar um exemplo. Você está aqui na Austrália, está aqui em Adelaide, aí você me liga, fala: Jô, eu tô indo aí tomar um café. E eu vou fazer a primeira pergunta: onde você tá? Por quê? Se você, dependendo de onde você estiver, eu vou falar assim: ó, vem de ônibus. Não, faz o seguinte, pega o trem, que vai ser muito mais fácil, uma linha só. Você pega o trem e eu te pego lá na estação. Ou eu vou falar assim: nossa, você está muito pertinho, vem a pé.
Ou eu vou falar assim, ó, pega um Uber, meu endereço tá aqui. Então é muito importante a gente saber aonde a gente está. Porque aonde a gente está e aonde a gente quer chegar tem esse caminho. Né? O GPS ele faz esse plano. Esse plano geralmente eu faço dentro da mentoria. Então a pessoa sabe onde ela quer chegar, a gente descobre onde ela está e aí a gente faz esse caminho. Então é importante você ter essa consciência, aonde eu quero chegar e aonde eu tô. E aí a gente vem pro segundo passo, que é romper o piloto automático. Então, os livros do Dr. Joe Dispenza falam muito sobre romper o piloto automático. Então, a partir do momento que eu sei os pensamentos automáticos que eu tenho, que eu sei quais são as emoções repetidas que eu também estou tendo, que eu consigo entender os hábitos que eu preciso trocar e que eu consigo entender a minha identidade, a identidade que eu preciso construir para chegar lá em quem eu quero ser, eu consigo então agora romper o piloto automático. Até aqui, fez sentido? Então deixe o seu like aí, se inscreva no canal. E aí a gente vai para o romper o piloto automático. Então, o próximo passo é você começar, já que você agora tem consciência, é você interromper isso. Beleza, eu, como eu faço isso? Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, né, a meditação. Então, o próprio Dr. Joe Dispenza, ele ergue muito essa bandeira da meditação. Ele explica, né, através das pesquisas dele, o como a meditação ajuda nesse processo. A meditação, ela é como se fosse a ginástica para o cérebro. Então, do mesmo jeito que a gente faz musculação para os músculos, a gente deveria fazer meditação, né, para trabalhar os músculos da mente. Então, outra forma de meditar. Então, além da meditação normal, lá no meu Spotify, né, Redesenhe Sua Vida, você tem o meditações lá com a minha voz, né? Então você pode fazer as meditações guiadas que eu coloco lá dentro do Spotify. É uma forma. Eu gosto muito também de meditar fazendo o Ho Oponopono. Ô, Jô, mas o Ho Oponopono é meditação? Quando você faz as 108 vezes, você entra assim no estado meditativo, você entra no estado de transe. O que é o estado de transe? É quando você sai do alerta, estou acordado, e você ainda não dormiu. Você entra, você fica num estado aonde a sua mente parece que vai dormir, mas você ainda está acordado. Então, repetir palavras é uma forma de meditar também. É por isso que os hindus eles usam o japamala, repetindo mantras lá deles, né? É uma forma de meditação. Então, em vez de, oh, não consigo meditar, ficar quieta, em silêncio, meditando, faz o Ho Oponopono 108 vezes. É uma forma de meditar também. Então, outra forma que eu gosto também de usar é, por exemplo, usar os decretos de luz, né? Usar os meus decretos. Então, pega um decreto. Deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, eu tenho os decretos aqui, né? Então, escolho um decreto. Aqui, ó. Esse aqui tá bonito, tá bem legal. Eu sou conduzida por mestres, mentores e ancestrais de luz. Então, você pega um decreto desse e, de novo, repete 108 vezes. É uma forma também de meditar, de acalmar a mente. Respiração, técnica de respiração que ajuda muito. Eu sempre indico, né, tanto para os meus mentorados, tanto lá no dose diária, né, eu trago bastante essa respiração que é a 4-7-8. Então você puxa o ar pelo nariz, contando até 4, segura no pulmão contando até 7 e solta pela boca contando até 8.
Então, a respiração, ela ajuda a regular o sistema nervoso, né? Então, é muito, muito importante você fazer isso. Então, quando você vê que você entrou naqueles loopings, né, daqueles 4 elementos do tópico 1, você traz uma respiração. Ah, Jo, percebi que tá subindo aqui uma fúria, tá subindo uma rejeição. Para e faz essa respiração 4, 7, 8. Se você fizer 4 vezes, você já vai se sentir bem mais calma. Se você fizer 8 vezes, você vai ver que você vai se sentir 90, 100%, tá? Então, podem fazer em casa aí, ver, testa. Outra forma também é observar os nossos pensamentos. Você pode usar um journal, né? Um caderno, um diário. Então, escrever os seus pensamentos, tirar da cabeça e pôr no papel. Nossa, eu tô me sentindo tão ansiosa hoje, vontade de comer. O que é essa ansiedade? Pô, eu vou sentar um pouquinho aqui e vou colocar no papel. Por que eu tô me sentindo tão ansiosa? Eu tô ansiosa porque eu tenho que fazer o exame de sangue e nananana, né? Eu tenho um monte de medo de exame de sangue. Preferi gravar a aula do que fazer o exame de sangue. Devia ter feito hoje, mas tô enrolando, mas eu vou fazer. Então é isso, ó. Você pega e faz isso. Pô, por que eu tô me sentindo ansiosa? Por que eu tô me sentindo assim? Põe no papel, tira. Isso vai fazer você interromper esses padrões. Então, interromper o padrão, ele é muito importante. Interromper esse padrão, ele é muito importante. Estou vendo mensagem aqui do meu filho que vai chegar um negócio que ele encomendou. Então, quando a gente muda, interrompe, né? Então, é até aquela coisa assim, não sei se vocês já ouviram falar, que eu uso muito, né? Então, recebi uma porrada, assim, recebi alguém falou alguma coisa que, não bateu legal, bateu ruim. Que é a primeira coisa que eu faço? Em vez de responder logo de lá na lata, eu faço uma respiração ou eu faço o Ho Oponopono. E dessa forma eu respondo já em outro estado. Então você quebra esse padrão. Então toda vez que você sentir, você vai quebrar esse padrão. Terceiro passo é a gente escolher uma nova identidade. Então vamos falar um pouquinho sobre identidade. Até aqui tá claro? Caiu a ficha para alguém aí? Então, o Dr. Joe Dispenza, ele fala muito sobre se tornar diferente, né? Você pode ver que todos os livros dele falam sobre, né, os títulos são Quebre o hábito de ser você mesmo, Deixando de ser você, é tudo, né, nasça de novo, basicamente. Só que é no sentido de você criar essa nova identidade ou renascer de forma intencional. Por que o nome do meu canal é Redesenhe a Sua Vida? É para você pegar e redesenhar a sua vida de forma intencional. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida ela vai correndo, né? Ela vai acontecendo sem intenção. Então, quem aqui, coloca aí de 0 a 10, quem está vivendo a sua vida de forma intencional? Quem está colocando intenção no seu dia a dia? Quem está colocando intenção na sua identidade? Quem está construindo isso? Quem está redesenhando a sua vida com intenção? Coloca aí para mim. Então, pensa o seguinte, eu vou contar uma historinha aqui que eu acho que vai ilustrar bem isso aqui, essa identidade. Jo, eu não entendo direito esse negócio de identidade quando você fala. Eu vou explicar através dos arquétipos, tá? Eu gosto muito de estudar Carl Jung, que fala sobre os arquétipos. Dentro dos arquétipos, nós temos o arquétipo do mago.
eu vou falar do mago porque é o meu arquétipo, é um dos meus arquétipos, né? As pessoas geralmente têm 3. Então eu tenho o mago, eu tenho o eremita e eu tenho o sábio, né? Tenho esses três arquétipos. Um dos meus arquétipos é o do mago e eu vou explicar a identidade do mago. Quem aqui assistiu Harry Potter? Quem viu os filmes do Harry Potter? A história do Harry Potter conta exatamente o arquétipo do mago. Um menino que era um Zé Ninguém, que não tinha a menor confiança em si mesmo, ele era o Zé Ninguém, né, o zero à esquerda, no começo da jornada, e ele vai, em toda a jornada dele, o que vai acontecendo? Ele vai lidando com 3 coisas principais: as memórias de dor, as crenças limitantes e as feridas emocionais que ele carrega. Podem assistir o filme ou reler o livro, reassistir o filme ou reler o livro para vocês pegarem isso. Então, ele começa, então, de novo, a lidar com as feridas emocionais, que a gente falou no começo, com as crenças limitantes, que a gente falou no começo, e com as memórias de dor, que a gente falou no começo. Ele começa a lidar com isso, e cada vez que ele vai lidando com isso, ele vai se tornando mais e mais confiante, ou seja, ele vai mudando a identidade dele. Acontece toda a história e no final ele se torna o mago mais poderoso do mundo, tanto que ele é tão poderoso que ele dispensa, né, a varinha mágica lá, a varinha mais poderosa, porque ele não precisa dela. Todo o poder tá nele. Ele construiu uma identidade. Então, o Harry Potter do livro 1 com o Harry Potter do último livro, eles não são mais a mesma coisa. Então, ele teve que matar a versão antiga dele, o Zé Ninguém, para se tornar o cara mais poderoso lá do mundo da fantasia. Fez sentido isso aqui para você? Então, quem você é hoje e quem você precisa se tornar para chegar naquele ponto que você quer. Essa é a construção da sua identidade. Você precisa reconstruir essa identidade. Então você precisa matar essa identidade que, ai, coitadinho de mim, né? Voltando ali, por exemplo, do Harry Potter. Meus pais morreram, eram 2 fracassados, porque era isso que os tios contavam. Eu sou pobrezinho, eu não tenho nada, eu não sou confuso, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou o mago mais poderoso do mundo, eu não preciso nem dessa varinha mágica aqui, porque eu tenho o poder todo em mim. Faz sentido isso? Faz sentido isso aqui que eu tô falando? Isso aqui é ouro em pó. Ninguém explica isso para você numa live. Então, isso é a identidade. Então, em vez de você perguntar o que eu preciso fazer para me tornar milionária, o que eu preciso fazer para ter um relacionamento, o que eu preciso fazer, não é essa a pergunta. A pergunta é: quem eu preciso me tornar? Quem eu preciso me tornar para viver essa realidade que eu quero? É exatamente isso que o Dr. Joe Dispenza explica nos livros dele. Então, quem eu preciso me tornar? Então, se eu quero me tornar uma mulher poderosa, o que eu preciso fazer para me tornar? E hoje nós temos conhecimentos, né, que nos ajudam. Então, por exemplo, tem o livro Segredo de uma Mente Milionária, fala justamente sobre isso, né? Então, fala sobre como criar uma mente milionária. Então, perguntas que você pode fazer que eu quis trazer. Então, quem eu quero ser? Essa é a primeira pergunta, visão de futuro. Quem eu quero ser? Afinal, quem eu quero ser?
O que essa pessoa, então, o que essa pessoa do futuro, né, pensa diante dos desafios? Então, se a gente colocar aqui no exemplo do Harry Potter, que ficou bem fácil, como que o Harry Potter do último livro pensa, age, faz que o do livro 1 não conseguiria fazer? E é a mesma pessoa. Ele não recebeu nenhuma dose de vitamina com poder. O poder sempre esteve dentro dele. Então, o poder, ele está sempre dentro da gente. As respostas, o poder, ele sempre está dentro da gente. Então, o que essa pessoa, né, na minha visão de futuro, como ela toma as decisões? O que essa pessoa, como essa pessoa fala com ela mesma? Como que ela fala dela para os outros? Como essa pessoa ali de sucesso reage quando dá errado? Quais hábitos que ela pratica todos os dias? Então você aqui, você começa a entender e a treinar o seu cérebro para os novos padrões, para a nova identidade que você quer ser. Então você pode, tá? Isso é PNL, você pode também modelar. Você pode modelar, pegar um modelo de alguém que você vê que tem essas características que você quer alcançar e você começa a modelar isso. Então, quando você muda a sua identidade, você vai mudar a forma como você toma as decisões, você vai mudar os seus comportamentos e você vai mudar também os seus relacionamentos. Então, segundo, né, o Dr. Joe Dispenza, quando você muda isso, você consegue mudar o seu externo. Sempre. Deixa eu tomar uma água. Às vezes a gente tá. Muitas vezes, né, as pessoas estão buscando fora, fora de mim, né? Então, o que que eu posso mudar no externo que vai me trazer resultado, que vai trazer isso? Mas a gente não muda no externo, a gente muda no interno. Quando a gente muda o nosso interior, a gente acaba mudando o nosso exterior também. Gente, até aqui, o que você pegou aí dessa live? Escreve aí para mim no chat. O que você pegou? Qual foi a virada? Qual foi a chavinha que você teve aí nessa virada? Depois, o próximo passo é ensaiar mentalmente. Então, o Dr. Joe Dispenza ensina a gente a ensaiar, né, mentalmente, e ele faz isso de forma dentro da meditação. Né? A meditação é uma forma que a gente usa para ensaiar isso. Então, a ideia é simples, né? O nosso cérebro, ele não aprende apenas vivendo experiências, ele aprende imaginando experiências também. Então, olha que interessante. Eles estudaram e eles descobriram que a nossa mente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginado. Tá? Minha mente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginado. Então, se eu imaginar com muitos detalhes aquilo que eu quero, o meu cérebro ele tem capacidade de criar um novo caminho neural. Isso se chama neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Vamos entender um pouquinho. Imagina o seguinte: aí no Brasil é muito comum isso, né? A gente vai na praia e aí tem aquela trilha, né? Para você sair ali do lugar que você estacionou, você pega aquela trilhazinha. Consigo até imaginar lá em Floripa, você pega aquela trilhazinha e aí você vai para a praia. E você vê que de tanto as pessoas caminharem ali, aquela trilha tá legal, né? Tá bem, não tem planta ali, é só areia mesmo. Isso é um caminho neural, vamos colocar esse exemplo. Agora imagina
que esse caminho neural, esse caminho que eu sempre vou aqui, é o caminho onde estão as crenças, onde estão minhas feridas emocionais. É o caminho que eu sempre vou, porque é o caminho que eu sempre repito. É o que tá fácil, é o que meu cérebro economiza energia. Lembra que o nosso cérebro subconsciente, ele quer sempre economizar energia. Então, ele vai te levar sempre pelo mesmo caminho que já tá ali, né, com a trilha pronta. Isso é um caminho neural. Agora, eu quero mudar, né? Eu quero chegar num novo resultado. Então, eu preciso criar uma nova trilha. Isso vai exigir de mim esforço, porque eu vou ter que, primeiro, tomar consciência de onde eu estou, que é o item 1. Depois, eu vou ter que acalmar, né? Vou ter que cortar o meu o automático, eu vou ter que sair do automático. Eu vou ter que prestar atenção e não cair nas armadilhas, não cair nos gatilhos, né, de feridas emocionais, por exemplo. Não vou poder cair mais nos gatilhos, eu vou ter que prestar atenção. Isso vai consumir energia também. Aí eu vou ter que criar uma nova trilha. E como que eu faço para essa trilha, então, se tornar um novo caminho neural? Eu vou ter que repetir essa trilha, repetir essa trilha, repetir essa trilha, repetir essa trilha, repetir essa trilha. E aí, de repente, depois de eu repetir lá muitos e muitos dias, eu começo então a ter esse caminho neural. E quanto mais eu repito, mais o meu cérebro gosta de fazer ele, porque agora ele se tornou automático também. Então, a gente quebra os padrões e a gente cria um novo caminho neural, tá? Isso é neuroplasticidade. Jô, quanto tempo eu preciso caminhar nessa nova trilha para criar essa neuroplasticidade? Segundo os estudos, a quantidade mínima seriam 21 dias. Por isso que a gente usa tanto 21 dias nas coisas, né? Mas ali, um mês e aí vai, tá? Então, 21 dias é o mínimo. Então, 21 dias se forçando, porque isso vai gastar energia, teu cérebro vai te sabotar, teu corpo vai te sabotar. Então, você tem que ir 21 dias ali firme. Depois que passar os 21 dias, você vai perceber que vai ficar mais fácil, mais fácil, mais fácil. Então, conforme você caminha nessa nova trilha, você então cria um novo caminho neural. Fez sentido até aqui? Por isso que a gente tem, e por isso que eu tenho tantos materiais, né, que falam de 21 dias. Então, eu tenho, por exemplo, eu gosto quando eu falo para fazer um decreto de luz, eu sempre sugiro, faça por 21 dias. Né? Depois você me fala dos resultados. Depois que você fizer 21 dias, aí você me fala dos resultados. Não adianta você fazer um dia. Né? Faz 21, aí você me fala dos resultados. Medita por 21 dias, aí você me fala dos resultados. Faz dieta por 21 dias, aí você me fala de resultado. Faz academia por 21 dias, aí você me fala de resultado. Então, antes de 21 dias, gente, esquece, tá? Então, por exemplo, dentro dos decretos, eu tenho o planner de 21 dias, que é justamente também trazendo essa referência, trazendo esse conhecimento de que a gente precisa repetir as coisas, né, por mais e mais tempo. Então, você vai fazer a visualização do teu sonho, você vai fazer por pelo menos 21 dias. Tá? Então, você vai fazer as meditações do Dr. Joe Dispenza, você vai fazer por 21 dias. Mínimo 21 dias, tá? Lembra que todo o caminho neural que você construiu até hoje foi por repetição. Então, não espere ter um resultado antes disso, tá? Então, às vezes você está esperando que um grande insight mude a sua vida, um grande exercício mude a sua vida, mas o que vai mudar a sua vida são os pequenos hábitos diários, tá?
Então, como que é uma visualização perfeita segundo o Dr. Joe Dispenza? Então, a visualização não é só você visualizar, por exemplo, Jo, eu quero muito fazer uma palestra e quero a casa cheia e eu, né, quero visualizar isso, então. Não é, basta apenas você visualizar as pessoas ali te aplaudindo. Você precisa visualizar a experiência toda. Então, quando você pensar na tua visualização, você vai pensar o seguinte: como eu caminho, como essa minha visão de futuro, né? Essa pessoa que eu quero me tornar, como ela caminha, como ela respira, como ela toma as decisões, como ela resolve os problemas, como ela reage quando dá errado. Então você precisa sentir, você precisa ouvir como ela, você precisa sentir como ela, você precisa pensar como ela. Então, se você fosse, por exemplo, né, essa experiência, então, Jô, quero me ver no palco ali. Então, você vai visualizar a experiência toda. Então, você imagina você chegando, a roupa que você vestiu, você imagina você andando nos bastidores, você imagina você ali atrás, né, antes de abrir as cortinas, você imagina você sorrindo, vendo a plateia, você imagina você começando a falar, você imagina as suas palavras fluindo, depois você imagina você finalizando, e aí você imagina as pessoas aplaudindo. Entende? Então você faz a visualização completa. Então, eu quero visualizar o meu carro. Então você visualiza você indo buscar o teu carro. Você pode até visualizar antes. Quem você vai ligar para mãe, vamos lá buscar meu carro. E aí você visualiza você ligando, meu carro tá pronto, eu vou lá buscar, vamos comigo? Aí você visualiza você ligando, aí você vestindo a roupa, pegando seus documentos, indo lá buscando o carro, aonde você vai abastecer, aí você imagina que você já saiu, já foi abastecer ali onde você pensou, visualiza todo o processo. Você chegando em casa, estacionando, mostrando pro seu marido, mostrando pro seu filho. Essa é a visualização segundo o Dr. Joe Dispenza. Estão curtindo? O livro O Poder do Subconsciente combina muito com tudo que você está falando. Sim, ele são os mesmos conceitos, né? A diferença é que Joseph Murphy ele não fala tanto de ciência por trás, né? Já o Dr. Joe Dispenza, por ser mais moderno, ele usa os conceitos através da ciência. Aqui, comecei a escolher um decreto de luz para a semana. Aí, quando eu organizo a minha semana, eu já coloco o decreto lá e cada vez que eu sinto a necessidade, eu repito. Muito bom. Então, aqui a Mila, ela falou que ela escolhe um decreto por semana, deixa lá no quadro dela e aí ela vai ouvindo. Já onde eu consigo esses decretos de luz? Vai lá no meu Instagram e digita luz que eu te mando o link. Vai lá no meu direct que eu te mando o link. Aliás, se você for lá no meu direct do Instagram também escrever livro, você vai receber os 12 livros que eu separei por mês, né? Qual é o livro que você deve ler em cada mês? E em cada mês eu coloquei também sugestão de escrita, né? De journal. E o que você. Tô sem café hoje, tô meio doida. Estou esquecendo as palavras. O que você faz de diário lá para você escrever, de reflexão para cada um dos livros que eu programei? Então, repetindo, quem quiser os 108 decretos de luz, né, que vem aqui, com. Eu guardo tudo numa pastinha. Então, tem o material em A4, né, os decretos em A4, que é para colocar em quadro, meu quadro tá ali fora. Tem os decretos para você recortar,
Então, aqui, ó, são 108 decretos. Então, você recorta, aí você escolhe um e pode repetir por 21 dias. Escolhe ou sorteia, né? Eu gosto muito de sortear também, que às vezes vem como uma mensagem do universo. E aí tem o planner que eu mostrei para vocês também para fazer 21 dias. Então, o planner, eu pego um decreto e preencho lá o planner, pensando nesse decreto. Então, o quinto passo. Então, repetindo, né? Digitar luz lá no meu direct que eu te mando. E quem quiser os 12 livros do mês, né, com as reflexões e os livros que eu indico para cada mês você ler, tá? Digitar livro, né, aqui no meu direct do Instagram. O quinto passo, que é um passo muito importante, que é o sentir antes de acontecer. Então, o quinto passo, ele tem conexão direta com o quarto, né? Que é você fazer a visualização, mas não basta só você fazer a visualização. Então, aqui tem um conceito que é muito importante. Muitas vezes a gente... eu quero... seria mais ou menos assim. Se tal coisa acontecer, aí eu vou me sentir feliz. Se eu comprar o meu carro novo, eu vou me sentir feliz. Se eu conseguir o meu emprego novo, eu vou me sentir confiante. Se eu encontrar alguém, eu vou me sentir amada. Se eu ganhar dinheiro, eu vou me sentir abundante. E segundo os estudos, né, do Dr. Joe Dispenza, é justamente ao contrário. Você muda o seu estado emocional primeiro e aí você alcança o que você quer. Então, o seu estado emocional influencia a forma como você decide, como você pensa e como você age. Então, primeiro eu me sinto confiante, isso me ajuda a arrumar um emprego. Primeiro eu me sinto amada e completa, e dessa forma eu vou atrair uma pessoa que está conectada comigo e não uma pessoa que vai tapar um buraco e que está conectada através da minha ferida emocional. Então, a pessoa chega para mim fazer a mentoria com ferida emocional de rejeição e abandono, ela acaba atraindo pessoas que reforçam essa ferida. Pessoas que são indisponíveis, né, mentalmente ou que estão em outros relacionamentos. Então, isso é porque ela está atraindo a partir da ferida e não a partir da completude. Então, quando eu me sinto amada e completa, eu deixo de atrair a pessoa pelo que está faltando em mim. Quando eu me sinto abundante, eu atraio mais dinheiro e não ao contrário também. Então, aqui ele explica para a gente trabalhar 3 pilares. Primeiro pilar, a emoção. Então, cultivar sentimentos de gratidão, de confiança, de paz. Então, vamos lá, de novo, visão de futuro. O que eu quero alcançar? Então, se eu sei o que eu quero alcançar, eu sei o que eu preciso sentir. Então, vamos lá. Se eu quero alcançar riqueza, eu preciso me sentir rica. Então, hoje eu preciso escolher me sentir rica, mesmo não tendo o dinheiro. Então, eu escolho me sentir rica. Eu escolho me sentir feliz. Dr. Dispenza, inclusive, fala, né? A felicidade é uma escolha diária. Então, diariamente, a gente escolhe as emoções que a gente quer viver. Então, as emoções, elas podem ser escolhidas. João, mas aconteceu um negócio e que me deixou com raiva. Você vai sentir a raiva, mas permanecer em estado de raiva é uma escolha sua. Faz sentido? Você pode permanecer em estado de raiva ou você pode acolher a raiva. Sentir raiva, vou escrever, vou fazer uma respiração, vou fazer um Ho'oponopono e vou acolher isso, porque é normal eu sentir raiva. Sentir inveja, sentir frustração. Coloque nome nas coisas que você sente. Nossa, hoje eu senti muita raiva.
Em vez de você jogar para debaixo do tapete e deixar aquela raiva comandar a sua vida, olha, por que eu senti raiva daquela pessoa? Eu senti raiva. Aí você começa a puxar a raiz e você vai ver que, na verdade, você sentiu raiva de algo dentro de você que precisa ser consertado. Aí nós vamos entrar no outro livro que eu amo, que é o do Greg Bradley, que é uma atriz divina, que ele explica que todo relacionamento é um espelho. Pô, eu vou dar um exemplo. Se a pessoa chega para mim e fala alguma coisa que me atinge, se a pessoa chega para mim e fala uma coisa que me atinge, é porque dentro de mim aquilo precisa ser olhado. Porque tudo vai da nossa percepção, tá? Se a nossa percepção é que diz, por exemplo, essa água, ela é cara ou é barata? Vamos supor, eu falo que essa água aqui é $50. Ela é cara ou é barata? Depende. Depende do quê? Da minha percepção. Vamos colocar aqui um exemplo do futebol. Para o Neymar, $50 uma água é caro ou é barato? É chulé, né? O cara tem milhões. Talvez para a gente seja caro. É caro o quê? É a sua percepção. Mas e se eu te disser que essa água é mágica? E se eu te disser que essa água aqui, ela é a água da juventude eterna? Peguei lá na fonte da juventude. Opa, não é mais tão caro assim. $50, 500 ml da água da fonte da juventude eterna. Então, tudo é questão de percepção. Então, emoção, já falamos da emoção. Inclusive, a emoção, a gente pode olhar aquela escala de Hawkes, né? Eu sempre falo que eu vou trazer, vou colocar nos stories, sempre esqueço. A escala de Hawkes, ela é a escala das emoções. Então, a gente entende através dessa escala que não dá pra gente ter duas emoções de baixo escalão, vamos dizer assim, e emoções de alto escalão no mesmo. Não tem como eu ter água e vinho nessa mesma garrafa. Água e óleo nessa mesma garrafa. Vai estragar, né? Então, se eu tô na raiva, eu não tenho como estar na abundância, na gratidão. O segundo é o estado interno. O estado interno é sair do modo sobrevivência. Então, o Dr. Dispenza explica sobre o modo sobrevivência, que é basicamente o estresse, né? Então, lá nos tempos da caverna, a gente encontrava lá um bicho, né? Tava lá na selva, e encontrava um bicho, e a gente tinha aquela descarga de adrenalina que era para você tomar ação. Ou você vai atacar aquele bicho, ou você vai fugir. E aí você tomava ali aquela ação. Isso salvou a gente, né, de muita coisa. Só que nos tempos modernos, esse gatilho, ele é ativado com uma mensagem de celular, com uma pessoa que buzina, com um telefonema que você recebe, com um e-mail. Então, antigamente, lá no tempo da floresta, isso acontecia, sei lá, uma vez por dia, uma vez por semana. Agora, aqui no nosso dia, acontecem mais de 40 gatilhos. Eu estava vendo essa pesquisa. Então, mais de 40 vezes por dia, a gente recebe essa dose de adrenalina, de vou atacar ou vou fugir. Isso se chama estresse, isso é o cortisol elevado.
O cortisol elevado, depois vocês dão um Google ali, vocês vão ver que o cortisol elevado é o grande causador das doenças, é o grande causador dos grandes males, né, da humanidade. Quando a gente estuda o efeito das emoções, das feridas emocionais no corpo, é justamente isso que a gente está falando, né? Então, tem livros explicando sobre isso. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é diminuir o nosso cortisol, o nosso estado interno de sobrevivência. Nós não manifestamos, isso aqui é importante, nós não vamos conseguir manifestar nada nesse estado de sobrevivência. Inclusive, esse estado de sobrevivência faz com que a gente aumente de peso, né? Então, eu tenho uma mentorada que ela também está com essa questão de peso. Então, imagina que ela tá com várias questões mentais, aonde é como se estivesse acontecendo uma guerra, só que mentalmente. Né? Então, o corpo, lembra que eu falei que a mente ela não diferencia o real do imaginário. Se na mente dela está acontecendo uma guerra, o que o corpo subconsciente, o que a mente subconsciente faz? Vamos preservar a energia. Como que a gente estoca energia no corpo? Gordura. Então, assim, Jo, não consigo emagrecer. Tem alguma coisa aí que tá te fazendo engordar. Ou ferida emocional, tem essa questão do corpo tá em guerra, né? Então, o corpo tá preparado para guerra. Como que a gente faz? Estoca mantimento, estoca o quê? Gordura. Então, você estoca gordura no seu corpo. E dessa forma, ele tenta, né, te proteger para sobreviver. Dá pra gente ficar conversando horas aqui, vou tentar ser mais sucinta aqui. E a terceiro é a frequência, né? Então, a frequência é o quê? É manter a coerência entre o que você pensa, isso aqui é importante, anota aí. O que eu penso, o que eu sinto e então, o que eu penso e o que eu sinto não pode ser diferente daquilo que eu quero. Então, de novo, visão de futuro, o que eu quero. A partir do que eu quero, eu preciso pensar e sentir de forma congruente. Não adianta eu querer ser milionária e eu pensar que dinheiro é ruim, ou eu sentir que falta, né? Sentir escassez. Sentir que se eu tiver dinheiro eu vou pro inferno e essas coisas, né? Então, você precisa ter coerência entre o que você sente e o que você pensa. Então, não adianta eu querer abundância e eu estar sentindo raiva o tempo inteiro. Então, imagina, então isso aqui é muito importante da gente ter. E o sexto e último passo é a repetição. É a repetição. Então, quando a gente fala de reprogramação mental, a gente fala de repetir. Repetir. Porque a gente precisa, lembra, criar aquele caminho neural que eu expliquei. Então, o seu cérebro, ele não vai mudar nenhum insight. Ele vai mudar porque você pratica o novo padrão repetidamente. Então, quando a gente vai aprender a dirigir, ou quando a gente vai aprender um novo idioma, a gente aprende por repetição. Aliás, tudo que a gente aprendeu na vida, a gente aprendeu por repetição. Você só ficou boa dirigindo porque você repetiu, repetiu, repetiu. Você só ficou boa cozinhando porque você repetiu, repetiu, repetiu. Você só ficou boa no que você faz hoje porque você repetiu, repetiu, repetiu. E a mesma coisa acontece com a nossa identidade. Então, por isso que muitas vezes, né, domingo à noite, a pessoa decide que quer ser diferente, mas não consegue, porque acaba perdendo isso, né? Então, a neuroplasticidade, ela depende da repetição.
E para isso você precisa escolher cada vez mais um novo pensamento, uma nova resposta emocional. Então, tem muita gente que quando chega para fazer a leitura de cartas comigo, vem justamente porque não consegue entender esses padrões. Então, dentro da leitura de cartas, eu consigo ver quais são os padrões que estão acontecendo nela. E a partir disso, a gente elabora um plano. Faz sentido aqui? Alguém tem alguma dúvida? Então, a grande reflexão que fica aqui é que você não muda por aquilo que você faz de vez em quando, mas que você muda por aquilo que você repete todos os dias. Então, qual é o pequeno hábito que você pode fazer durante 30 dias para construir a sua nova identidade? Qual é o pequeno hábito que você consegue fazer por 30 dias para começar a reconstruir a sua nova identidade? Eu, por exemplo, foi por causa desses ensinamentos que eu criei o diário de manifestação, né? Que meu diário de manifestação, ele tem justamente esses exercícios para a gente começar a programar a nossa mente. Tem desde afirmações para a gente fazer, até como olhar para dentro e ver como que tá, como que tá o lado emocional, fazer uma análise da vida, entender onde você está. Deixa eu ver outra. Definir as metas, né? Visão de futuro, tirar essa visão de futuro que está na nuvem e trazer para o real. Priorizar as ações que você precisa colocar nessa matriz. Rastreador de hábitos, que é muito importante você rastrear os hábitos. Como eu falei, você só vai conseguir mudar a vida a partir de você colocar esses hábitos. Planejar o que você vai fazer nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses e nos próximos 12 meses para alcançar essa tua visão de futuro. E um exercício que eu gosto muito, que é o cheque da abundância, para quem quer manifestar dinheiro. Então, essas aqui são algumas ideias de exercícios que você pode fazer. Esse diário de manifestação também se encontra lá no meu Instagram, é só você digitar diário lá no meu direct, que eu te mando esse link. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre isso? Repetindo a sequência dos livros, né, para quem quiser estudar por si mesmo. Então, eu tenho o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Deixando de Ser Você, Você é o Placebo e Torne-se Sobrenatural. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima live, né? Na próxima live que a gente fizer. Um beijo de luz. Tchau, tchau.